Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos e amadas, irmãos e irmãs de caminhada, que a paz de Jesus esteja e permaneça junto a nós, hoje e sempre. O Evangelho de Jesus diz que os sãos não precisam de médico. Embora todos nós sejamos imperfeitos, há pessoas que acreditam serem autossuficientes, que jamais erram. Esse é um pensamento distorcido, próprio do orgulho das pessoas que ainda não compreendem o real motivo da nossa caminhada terrena. Com isso, o grande mal que assola a humanidade não é a falta de dinheiro, e sim a ignorância em relação às coisas de Deus. O homem, o ser humano, passa a viver como se já não precisasse de mais nada, além de comer, beber, fazer sexo e se divertir. Para estes, lembra Jesus, não é chegada a hora do ensinamento de Deus, mas sim para aqueles que já se conscientizaram da condição de imperfeitos e que buscam a verdade espiritual. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, os versículos de 9 a 13, Jesus disse assim, Mateus disse assim, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Repetindo, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e sacrifício não. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa bela passagem de Jesus ilustra o amor e a dedicação do Mestre para conosco. E aí, primeiramente, precisamos ver a modéstia e a humildade de Jesus. Ele, o espírito mais elevado que já esteve aqui entre nós, fazia questão de sentar-se junto dos homens considerados pecadores. Por quê? Os publicanos eram funcionários públicos, encarregados de fazer a cobrança dos impostos. E quem pagava os impostos eram os judeus. E quem cobravam eram os judeus, os publicanos. Por isso, eles sofriam preconceito e discriminação. Era considerado ali uns hereges, eram considerados seres inferiores, por cobrar da sua própria raça. Então, é preciso nós compreendermos que Jesus, em seus comportamentos, Jesus não olha pecado grande, pecado médio ou grande, médio ou pequeno. Jesus está mostrando que ele veio para todos. Para ele, o que importa é o arrependimento e a transformação moral. Os comportamentos de Jesus
não significa que ele está concordando com o que é errado, mas é uma oportunidade dele oferecer a todos a oportunidade de se melhorar, de se curar. Quando Jesus percebe o tom irônico dos fariseus, porque os fariseus eram os doutores da lei, eram considerados os intelectuais, eles se consideravam superiores a todos os outros. Então, era uma classe dominante, eram inimigos de Jesus, porque Jesus os acusava de eles falarem de Deus, mas de não seguirem os seus ensinamentos. Por isso, eles estavam doentes, por doença moral, por isso eles estavam doentes do espírito. E com este ensinamento, Jesus mostra que veio ao mundo para atender aos enfermos do corpo e do espírito. Ou seja, todo aquele que erra e que se conscientizou de seu erro e que busca o arrependimento com humildade. Aos que, na verdade, pensam que são, né? Aos sãos que pensam que não precisa de nada, aos sãos que pensam que tem saúde, aos sãos que pensam que conhece todas as leis de Deus e pelo fato de conhecerem, não precisa fazer. Então, todos nós temos essas doenças da alma. Essas doenças podemos ser chamadas de imperfeições. Essas doenças, essas enfermidades, é de acordo com os nossas falhas, os nossos defeitos que fazem com que nós sejamos doentes. E é por isso que Jesus afirma que ele não veio para os sãos, para os intelectuais, para aqueles que se acham acima de todos, os orgulhosos, o egoísta. Jesus veio para aqueles que estão buscando auxílio, amparo, direcionamento, para aqueles que querem verdadeiramente melhorar. Os sofrimentos, também chamado de provas e expiações, através deles, nós passamos a encarar a vida de forma diferente. Com a dor, nós percebemos que não estamos na vida para brincar, mas para progredir. Ao agirmos contra a lei de Deus, estamos sujeitos a sofrermos em nós mesmos os atos errados, as consequências daquilo que nós fazemos. São as expiações, a colheita da plantação que semeamos. Além disso, temos em nossa vida as provas, as situações em que nos são colocadas para que nós aprendermos a ter a paciência, a resignação, força de vontade, renúncia, e muitas vezes essas provas são difíceis de passarmos. Com as provas e as expiações, passamos a valorizar a vida. E como elas são produtos de nossas necessidades, nós evoluímos através delas, tendo condições de ouvirmos algo novo, além da matéria, algo para o espírito, ouvirmos direcionamento e palavras gratificantes para a edificação da elevação moral. É hora de conhecermos Jesus e a doutrina espírita. É a dor criando algo de bom, o arrependimento e a busca pela melhoria. Por outro lado, o sentimento, esse desejo do espírito, proporciona às pessoas buscar o amadurecimento espiritual sem o sofrimento. São pessoas que apenas a matéria não mais os satisfaz. Sentem a falta de algo mais, um conhecimento além. E esse sentimento, esse desejo do espírito é para aprender o que há além da parte material, da parte física, da parte terrena. Nestes também
é chegado a hora de conhecer sobre a doutrina espírita e Jesus. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes de boa fé, porque eles pedem para que Jesus lhe abram os olhos. Não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Se está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, a colocação de Kardec, que ali está nos itens 11 e 12. Então, Jesus, ele só pode ensinar para quem quer. Jesus só pode ensinar para quem tem o desejo de aprender. Quem tiver coragem de querer que Jesus abra os seus olhos, ou seja, deixar o orgulho de lado, é entender-se como cego espiritual, aquele que não conhece a verdade. É colocarmos na condição humilde de aprendizado. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso ideal, a meta que todos nós aqui estamos na busca. Então, como nós devemos olhar? Negar a si mesmo é entender que não somos o centro do universo, que devemos buscar nossa melhoria material, nosso conforto, mas este não deve ser o principal objetivo da nossa vida e da nossa existência. Caso contrário, a nossa existência será voltada totalmente para a matéria, totalmente para as coisas temporárias, transitórias. E mesmo que ganhemos muito com isso financeiramente, nós estaremos arriscados a perder o que temos de mais valioso, o que viemos buscar nesta encarnação, o conhecimento espiritual e a prática do bem ao próximo. Jesus diz que perder a nossa vida, devemos perder a nossa vida. Ele não está falando que nós devemos simplesmente nos jogar ou abandonarmos a existência. Não. Ele está dizendo que nós devemos buscar viver no mundo e cumprir nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível. Mas devemos ter tempo suficiente para buscar o nosso aprendizado espiritual. Assim, estaremos alimentando a nossa alma com o que realmente a satisfaz, o progresso moral e intelectual, o objetivo principal da nossa existência terrena. Nós somos doentes espirituais e muitas vezes doentes físicos. Jesus é a cura de todos os males, é o remédio para todas as doenças. E nós devemos seguir a sua receita. A receita de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eliminando todos esses miasmas e essas energias deletérias que nos deixam doentes do físico e do espírito. Orgulho, egoísmo, cupidez, tudo isso são doenças morais, são doenças que perturbam o espírito em sua jornada evolutiva. Que nós possamos ser dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.